A chave para minha liberdade está dentro de mim. Liberto-me de mim e solto tudo aquilo que me limita, tudo aquilo que me aprisiona. Sou livre porque escolho olhar, sentir e aprofundar nas minhas próprias dores e transcendê-las. Eu estou aberta para a magia dos novos começos. Com essa frase linda e profunda, eu recebo com toda a honra e carinho do mundo a nossa convidada de hoje, Dani de Maria Gam. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite de estar aqui. Obrigada por me receberem e por me convidarem para a gente trocar hoje. Obrigada, Dani. A Dani é mentora, ela é facilitadora, inclusive minha mentora, facilitadora de imersões e retiros. Ela também é empresária e palestrante. Algumas do seu servir aqui hoje, né? E eu vou começar o episódio, Dani, perguntando como que a gente traz a espiritualidade para o mundo dos negócios. Sabe que eu fiz recentemente uma palestra sobre isso. E aí foi muito interessante porque a empresa chegou falando, Dani, eu queria que você fizesse uma palestra sobre espiritualidade nos negócios. Foi exatamente esse o tema. E eu fiz, uau, gente, eu estou sendo contratada para falar sobre isso, que interessante. E para mim, espiritualidade é muito a maneira como, de uma maneira mais profunda, como tu se relaciona contigo. Perfeito. E assim como tu consegue se relacionar com o outro. Então eu falo que espiritualidade dos negócios é ganhar dinheiro com paz de espírito. Perfeito. E o que é que tira a nossa paz de espírito? Pensamentos e sentimentos. Você olhar, eu digo também que céu e inferno não é um lugar a ser ido, mas é um estado de consciência. Uhum. Então, os meus pensamentos e os meus sentimentos, eles podem produzir um céu dentro de mim. Uhum. E aí, as consequências é uma vida de bem-aventurança, de propósito, de magia, de paz. Uhum. Ou os meus pensamentos e sentimentos podem produzir um inferno dentro de mim. Perfeito. E aí, eu vivo em sofrimento, eu vivo em dor, eu vivo em negação, eu vivo em resistência com a realidade. Então, para mim, espiritualidade nos negócios é uma maneira de você conseguir estar em paz e ganhar dinheiro a partir disso. Então, ganhar dinheiro com paz de espírito. E dentro desses pensamentos e sentimentos, que são as coisas que nos tiram a nossa paz, eu acredito que é você primeiro estar em paz contigo. E como é que eu estou em paz comigo? Estando em paz com meus sentimentos, estando em paz com minhas emoções, estando em paz com aquilo que falo, com aquilo que escuto. Foi muito interessante hoje, Murilo postou junto comigo ontem, na verdade, um vídeo compartilhado em que a gente falava muito sobre a escuta ativa. É algo que Sim. Eu falo no OPC, e inclusive sempre que a gente traz isso, tem muito... eu consigo sentir, né, como isso cai nas pessoas, é recebido nas pessoas. E porque é algo que é tido como certo. Todo mundo escuta, todo mundo ouve. Mas será que tu realmente escuta? Ou tu estás me escutando e tu estás se escutando ao mesmo tempo. E dessa maneira, aquilo que eu falo para tu não chega a 100% do que eu falei. Porque metade do que eu falei fica no caminho porque tu estás se escutando enquanto eu estou falando. E aí eu chamo disso que a gente chama de escuta neurótica. Sim. Ou escuta normal, que é o que acontece todo dia. Então, na palestra, eu até falei assim, meu lenço estava caindo, e eu falei assim, vocês podem estar me ouvindo, e estava dizendo assim, o lenço dessa mulher não para de cair, quando é que ela vai tirar esse lenço? E esse lenço ela podia botar do lado. E aí, percebe, o que eu estou falando vai chegar na metade, porque parte de tu tá tendo uma conversa interna sobre aquilo que está acontecendo, e tu não está me ouvindo. Então, eu falo que muitas das nossas... dos nossos conflitos, vem de uma escuta não presente. E é interessante que isso acontece e as pessoas comentam quando eu trago isso, né, nas imersões ou numa palestra ou eventualmente num vídeo, e a pessoa fala assim, então tá, e aquilo que eu não concordo? E aquilo que não tem nada a ver? E eu sei que a pessoa está falando uma mentira. E aí eu acho que muitas vezes a pessoa acredita que o ato de ouvir significa concordar. Perfeito. E não é concordar. Sim. Eu posso te ouvir 100% presente e mesmo assim discordar de cada palavra que tu fala. Perfeito. Mas o ato de ouvir é um ato muito de amor. Porque eu preciso abrir um espaço dentro de mim para que enquanto tu fala, tu me habite tão plenamente que tu possa se ouvir. E quando eu escuto tu
bem assim, bem presente, eu consigo também evitar muitos conflitos. Porque eu consigo tu me coabita naquele momento. E eu consigo não ter uma empatia. E eu até gosto de falar que essa escuta amorosa, uma escuta ativa e adulta, ela não é necessariamente uma escuta empática. Até porque eu acredito que não existe uma empatia 100%, porque é muito difícil, de fato, eu me colocar 100% no lugar do outro. Porque o outro tem uma história muito única. Exato. Como eu conseguiria me colocar 100% no lugar daquela pessoa que fala aquilo, que antes daquela fala, ela teve toda uma história de vida que contribuiu para aquilo que ela está falando, Sim. né? Mas eu consigo ouvi-la e não concordar com ela, e está tudo bem com isso. E eu, sinceramente, acho que muito da nossa falta de paz de espírito enquanto sociedade e nos ambientes de trabalho e nas nossas relações é por essa incapacidade de ouvir e, ao mesmo tempo, não concordar. Sim. Então, eu acho e eu falo que o primeiro ato de conseguir ganhar paz de espírito, e pode ser simples e pode parecer uma coisa que eu faço todo dia, é saber ouvir de forma adulta, assim como falar. Perfeito. Muitos dos nossos conflitos são por não saber o que estou falando e não saber o que estou ouvindo. Então, quanto custa uma fala atravessada? Nossa, imagina, volta nos teus conflitos. Percebe que muitos deles se originaram por uma fala que, no fundo, não era bem isso que tu quis dizer, ou não era bem isso que o outro quis dizer. Mas o fato de sair simplesmente, sem uma presença, me tira uma paz de espírito pelos próximos 3 meses naquele ambiente de trabalho, naquela relação, dentro da minha casa, ou até comigo mesma, porque eu fico, nossa, para que eu fui falar? E aí eu fico naquele processo de culpa, né? Então, eu sinto muito que por esses lugares a paz de espírito caminha. Assim como tá em paz com a realidade que se apresenta. Então, é nessa linha, assim, para mim, lindo isso. que a espiritualidade caminha. E eu gosto, assim, Débora e Dani, de uma espiritualidade muito prática. Eu gosto muito da espiritualidade em que me conecto com o divino e faço isso diariamente na minha vida, de diferentes formas. E como eu trago isso para minha vida, eu trago isso para minha vida na forma como eu me relaciono com a vida, e na forma como eu me relaciono comigo e com as outras pessoas. Então, espiritualidade para mim está para além de um lugar em que eu me ajoelho e que eu vou rezar, ou que eu vou meditar buscando o divino dentro de mim. Espiritualidade é uma coisa, para mim, extremamente prática. E quando ela entrou na minha vida, ela mudou as bases da minha vida. Porque ela mudou a forma como eu me relaciono comigo e a forma como eu percebo a vida. Perfeito. Por isso que eu acho que a espiritualidade é extremamente prática. Não um lugar compartimentado da nossa vida. O que você diria para os céticos? Sabe que eu tenho Porque eu concordo com você que a espiritualidade é super prática e não tem nada a ver com religiosidade. Né? Assim, claro, até a etimologia de religião é o religar, é você conectar com o divino, do que você está dizendo. Mas, assim, eu sou uma pessoa super espiritualizada e não tenho uma religião definida, porque eu não gosto de rótulos. Então, eu vejo que você também, você reza o terço, mas você tem outros ensinamentos de outras, não sei se é ideologia, religiões mesmo, que você usa no dia a dia. E eu também me identifico com isso, mas o que você diria para essa pessoa cética? Falam, não, mas espiritualidade é muito abstrato. Olha, eu rezo o terço, ando com o japão, aqui, ó, tô com o japamala aqui embaixo, enquanto eu tô falando com vocês. E, sabe, eu acredito que a espiritualidade é algo tão subjetivo. Se tu acredita que tem algo que te sustenta, isso para mim já é o que... Não precisa nem dar um nome. Eu acredito que deve ser algo muito seco, algo muito árido, algo muito inóspito. Acreditar que não tem nada
que eu possa recorrer nos momentos de aflição. A que não tem nada que eu possa agradecer nos momentos de celebração. A não ter nada que eu possa me sustentar nos momentos de total desequilíbrio e desesperança. Então, eu acho que não precisa dar uma forma, não precisa dar um nome, precisa encontrar esse lugar dentro de tu em que há fé, há esperança e há algo benevolente. E a partir dessa crença, você começa a ter uma relação com isso. E aí, todas as religiões buscam dar uma forma. E aí pode ser que você visite todas e encontre, olha, essa forma aqui, essa eu me identifico. Essa forma aqui, eu me identifico mais. Essa aqui, eu me identifico mais. Eu gosto de... e é uma pergunta que fazem quando vão para o OPC. Foi interessante, nesse OPC, inclusive fizeram. Eu falo, olha, a minha espiritualidade ela é muito livre. Eu não tenho nenhuma religião. Tanto é que o meu altar, ele vai ter de orixá de Umbanda. Vai passar por Buda, vai passar pelos santos hindus, vai passar pelos deuses e todos esses me contemplam de alguma forma. Eu já fui em terreiro de Umbanda, eu já fui em igreja evangélica, eu já fui em católica, eu já fui em budista, eu já fui em ashrams indianos, e todos esses lugares tocam a minha alma nesse lugar sem forma. Que a partir daquela forma eu me relaciono com aquilo. E eu gosto de falar que eu levo dos lugares, não só religiosos, mas de todos os lugares que eu vou. Eu levo embora comigo aquilo que me elevou, aquilo que me acrescentou, aquilo que ressoa com minha alma, aquilo que somou para a minha vida. E aquilo que eu entendo que não ressoa comigo ou que não soma, eu deixo no espaço. Eu não trago comigo. Mas não invalida o bom que aquele lugar me deu. Sim. O bom que eu vi, o belo que eu vi ali. E eu acho que quando a gente entra em qualquer lugar, não só num lugar religioso, mas em qualquer lugar com um olhar assim, tem algo bom aqui para mim. Porque se a vida me colocou aqui, tem algo bom. O que é bom? O que de bom eu vim buscar aqui? E aí eu me abro, e pode ser que o bom de eu vir buscar é o nome de uma nova flor. É a moça da cantina que me fez um café gostoso. É o rapaz que abriu a porta para mim e que vai me dar um bom dia. E naquele bom dia dele, talvez o meu dia não tivesse legal e eu vou dar um sorriso. É uma criança que vai sorrir para mim. Sim. E eu acho que quando a gente se fecha e diz assim, não tem nada aqui para mim, tudo isso aqui é horrível, você não ganha a beleza que a vida eventualmente quer te presentear. Sim, perfeito. Naquele lugar. Então... essa é a forma como eu vejo a vida e é assim como eu vejo as religiões, sabe? E eu acho que cada pessoa... Tem uma coisa muito bonita que meu guru fala, ele fala assim, olha, Daniela, você cuida da sua vida, o outro cuida da vida dele e deixa Deus cuidar de todo o resto. Então, muitas pessoas falam, mas naquela religião fulano faz isso, nessa tem isso, isso e isso. Sim. Essas consequências dessas ações inconscientes será do outro. Da vida do outro, cuide ele. Das consequências que ele plantou, cuide ele. Perfeito. Agora, de todo o resto, Deus está cuidando. E o meu, nossa, certamente Deus separou algum presente para mim aqui nesse espaço. Sim. Então, eu gosto de ver Que lindo. a espiritualidade e a vida e as religiões sob esse prisma. E quer saber... todas as religiões contribuem, de alguma forma, para um ser humano. Porque se você for na cadeia, você vai ver que existe o lado dos bandidos que não querem continuar no crime. E os que não querem, o caminho é a religião. Sim. E vai ser uma evangélica. E aquela religião ali dentro daquela comunidade prisional mudará a vida daquele homem Sim. que sairá de lá tocado por Jesus. E já valeu. E já valeu. Então, será que pretensão minha seria dizer
que a religião evangélica é isso ou aquilo, ou que aquela religião é isso ou aquilo. Perfeito. Enquanto ela mudar a vida das pessoas, enquanto ela levar fé, esperança de um mundo melhor, Esperança. ela está cumprindo o propósito dela. Perfeito. E o homem que utilizar isso a serviço de outra coisa, sinto muito. Ele que lide com as consequências das Isso. escolhas que ele fez. Mas- Dani, desculpa. Pode finalizar. Mas se você entrar num lugar desse, Débora, em qualquer lugar em que exista alguém orando e com o joelho no chão, e eu acho, e você estiver aberto, não fechado, eu acho muito difícil tu não ser tocado por isso. E no final, quanto mais, só para finalizar, quanto mais a gente vai aprofundando e estudando as religiões, você vê que elas estão falando da mesma coisa, de um amor, de uma esperança, de uma fé, que a vida é cosmos e não caos, que existe a lei da semeadura. Eu acho lindo isso. E você me fez lembrar de um filósofo do século XVIII, Nilakanta Sriram, que falava assim, perca o seu coração todos os dias, em todas as coisas, e depois recolha o seu coração e saiba que o seu coração é o coração de todas as coisas. Então, que tudo que a gente for fazer, em todo lugar que a gente estiver, que a gente pegue o melhor, que a gente deixe o nosso coração, entregue e depois pegue-o de volta. Então, achei lindo, até me emocionou a sua explicação. Obrigada por isso. Dani, você estava falando dessa coisa sem forma, né? Sem nome, que não precisa, né? Ter uma forma, um nome. E a gente falando um pouco sobre essa questão do ceticismo, eu acredito que isso venha muito de um lugar de uma necessidade do material, né? A gente vive num mundo muito material. E as pessoas, de uma forma geral, têm essa dificuldade de compreender ou até mesmo de entender como algo que não é material, que aquilo ali de fato existe. E aí eu acho que daí vem muito essa dificuldade das pessoas terem fé, né? Porque é isso, assim, é acreditar naquilo que você que não tem uma forma, que não tem um nome, mas que de algum lugar de dentro de você, você sabe que aquilo existe. O que você acredita que as pessoas podem fazer para, talvez, se desvincular um pouco desse materialismo? Não no sentido do... porque isso é fútil, não, mas... para que elas consigam se conectar mais com isso que está dentro delas mesmas. Sabe o que eu acho? Eu acho assim, eventualmente, nos dias atuais, em algum momento, alguém terá que encontrar isso dentro dela. E para as pessoas que não faz sentido, eu digo, nossa, se abre, sabe? Não espera que um desafio gigantesco caia no teu colo com uma oportunidade para que isso aconteça. Porque eu acredito que todas as pessoas que hoje estão na fila de um hospital com uma doença terminal, é o primeiro lugar que elas vão... Esse lugar, ele vai se manifestar. Se você falar com qualquer pessoa que atravessou uma grande dor, uma grande batalha, um grande desafio, se essa pessoa era cética antes, ela deixou de ser cética no momento em que isso se apresentou na vida dela. Porque a vida material não tem estrutura porque inclusive o melhor médico, o mais caro, o hospital mais rico do mundo vai te dizer, é isso que temos. E aí isso não vai ser suficiente. E tu vai recorrer a algo, inevitavelmente. É impossível. Esse lugar será encontrado dentro de tu, para que tu possa transcender esse grande desafio. Então, eu acho que tudo é perfeito, né? Mas que não seja a primeira vez que tu precise recorrer a isso. E nem que isso seja um fato que apareça para despertar a tua devoção, a tua fé, o teu Deus interior.
a tua crença de que existe algo maior do que tu. Então procura nas pequenas coisas, assim. Não espera grandes eventos Sim. para descobrir que isso é uma porta na tua vida. Porque quando todas as estruturas da realidade, das bases de tua estrutura desabarem, para tu não colapsar, tu vai ter que encontrar este lugar. E que essa não seja a primeira vez. Que tu já tenha encontrado pelo amor o caminho que te leva a Deus, a deusa, ou a qualquer outro lugar que não tenha forma e que tu entende e que tu vai sentir. Que seja pelo amor, assim. Sim. Mas que se for pela dor, esse lugar vai estar te esperando. E é esse lugar que vai sustentar a tua jornada para atravessar esse desafio que não te colapsa, porque Deus vai estar do teu lado. Perfeito. Então, por isso que eu falo, olha, eu me ajoelho muito diante de um altar. Eu me ajoelho diante do altar dos meus ancestrais. Eu tenho um altar com todos os que vieram antes de mim. E me ajoelho diante do altar de minhas imagens que representam, na forma, o que eu entendo que é essa coisa sem forma, que governa, que está em tudo e tudo está nele, né? E eu digo, eu me ajoelho todos os dias diante disso para que a vida não me faça eu me ajoelhar diante dela, assim, para que eu entenda que existe algo maior do que eu, para que todas as vezes que eu reverencie isso, assim, eu lembre da minha humildade e pequenez diante da vida. E, ao mesmo tempo, isso não me torna pequena. Porque, né, inclusive nós mulheres fomos muito domesticadas a falar pequeno, a falar pouco, a isso e aquilo. Mas essa é uma humildade, uma reverência perante a vida, não perante o outro. Porque eu acredito até que a gente tem que ter uma dose de arrogância para enfrentar a vida. E essa dose de arrogância, ela é contrabalanceada pela humildade de colocar o joelho no chão perante o altar e saber que tu não é isso, essa coisa gigante toda, mas ao mesmo tempo tu és. Sim. Então eu acho que quem me ajuda a lembrar isso da minha pequenez e ao mesmo tempo do meu gigantismo, olha só, parece paradoxal, mas é o mesmo lugar. Esse que não tem forma, que está em todos os lugares e tudo está nele, assim. Bom, muito bom. Muito Nossa. bom mesmo. Tem que absorver, né? Tem que absorver. Dani, você já falou sobre isso, mas por vezes eu vejo quase que um conflito entre a prosperidade material e a espiritualidade. Você já trouxe um pouco de a espiritualidade nos negócios é você ganhar dinheiro em paz com você mesmo, porque no final do dia só vale a pena se for assim. Sim. Mas o que você diria para as pessoas que estão passando por cima de tudo, né? Inclusive dos seus valores e por muitas vezes não se conectam a si mesma e aí, em consequência, não a espiritualidade, para prosperar nos negócios? Qual que seria um lugar saudável desse encontro? Débora, eu acho que tudo tem um custo e tudo tem uma consequência. E é muito desafiador dizer, e eu não gosto de me colocar nesse lugar, assim, porque é muito particular a medida de cada um. Sim. Mas é simples. Determinadas ações têm determinadas consequências. Mas eu pessoalmente, escolho que o meu servir, ou seja, o meu trabalho, que é minha fonte de renda, ela não tenha como consequência a minha sanidade. Ela não tenha como consequência o desfalecimento do meu casamento. Ela não tenha como consequência a minha ausência enquanto mãe. Ela não tenha como consequência a minha ausência de mim mesma. Ela não tenha como consequência
deixar corpos no caminho. Ela não tenha como consequência eu ir de encontro aos meus valores pessoais. Uhum. Então, tudo é como tu escolhe plantar, o que tu escolhe plantar, porque a gente é tão livre, né? Deus é tão benevolente que faz assim, e é incrível, porque essa liberdade é uma faca de dois gumes. Sim. Uma criança, eu posso restringir ela e é isso aqui. Olha, criança, você não pode pôr o dedo na tomada. Não põe o dedo na tomada. Então, eu estou restringindo essa criança. Ela não vai pôr o dedo na tomada. Qual é a consequência? Ela não vai levar um eventual choque. Mas se essa criança ela tem a liberdade de pôr o dedo na tomada, essa criança, a consequência pode ser que ela leve um choque, né? Então, a gente está livre para fazer o que a gente quiser. Né? Deus não restringiu a gente a não tocar na tomada. Olha, vá e faça o que você bem entender. Mas entenda que isso tem uma consequência. E aí, essa consequência, ela é boa para mim ou ela não é boa para mim? Aí é um cunho muito pessoal. Uhum. Então, tem pessoas que entendem que, ok, não ter horas de sono é uma boa consequência. Eu não consegui dormir. Eu fico tão acelerado durante o dia, eu fico tão frenético durante o dia, eu tenho tanto excesso de responsabilidades e de metas e de nananã, e disso e daquilo, que a consequência é eu não ter uma boa noite de sono. Ok, eu topo essa consequência. Então, tá tudo bem. A consequência é eu estar ausente na minha casa. Eu não estar presente para o meu relacionamento, não estar presente para os meus filhos, não estar presente para o que é para a minha própria vida pessoal, ok, não é bom nem é ruim. Isso tem uma consequência, isso tem um custo. Então, eu gosto muito de sair do lugar de quem diz o que o outro deve fazer, mas eu gosto de fazer a pessoa refletir, né? Pensar, talvez parar e pensar quais são os custos daquela ação, qual é a consequência daquela escolha. E se a consequência, você paga ela, né? Para você, ela não é tão cara, que você continue. E aí tem pessoas que talvez só vão entender o custo dessa consequência, no longo prazo. E Quando aí, perderem. quando não consegue dormir, e aí a grande questão, assim, o que me dói é que se normatizou de alguma forma. Então, ok, eu não consigo dormir, eu tomo um remédio para dormir e outro para acordar. E aí você vira pro colega e você faz assim, Pior. qual é o remédio que tu dorme e qual é o remédio que tu acorda? E aí tu olha ao redor e tu entende que todo mundo na tua ambiência, Sim. todo mundo na tua ambiência toma remédio para dormir, remédio para acordar, porque entende que esse custo é ok. É um custo que, ok, todo mundo naquela ambiência topa tomar. Tá. E quando tu não consegue mais viver sem tomar um remédio, e quando o remédio já não faz mais efeito, e quando tu quer simplesmente deitar a cabeça no travesseiro e ter uma boa noite de sono sem um auxílio externo, e aí talvez você entende que essa não é mais uma consequência que eu quero. E aí, eventualmente, você vai buscar mudar as causas dessa não noite de sono, como só um exemplo de tudo isso. Perfeito, e você foi super didática e eu amei isso, porque você trouxe a responsabilidade para o outro. Mas como não se colocar num lugar de dizer o que é melhor para o outro, sendo que você... É como se você já tivesse desvendado, você já tem a sua autoconsciência, então... conhece-te a ti mesmo. Eu já me conheci, eu conheço mais sobre o universo, os deuses, enfim, quando a gente se conhece, e eu já me desvendei. Então, por muitas vezes, me angustia eu não poder falar para o outro, olha, eu já estou vendo isso aqui. Porque mesmo que a pessoa fale hoje, ok, vou pagar o preço do sucesso financeiro com a minha saúde. Isso não vai trazer o sucesso a longo prazo, isso não vai dar
Se você é muito apegado nas coisas materiais, você necessariamente está se apegando a coisas que são passageiras. E as coisas que são passageiras vão passar. Então, em algum momento, ele vai ter que ver isso. Em algum momento, ele vai ter que trazer isso para a consciência. E aí, então, o nosso lugar é de fazê-lo refletir. Ou de sustentar a dor de ver quem tu ama inconsciente. Pois E esse é o lugar mais desafiador que há. Sim. E eu imagino isso enquanto mãe, assim, né? Porque, vê, uma tomada de consciência é personalíssimo. Ninguém adquire consciência sem a experiência direta. Eu acredito. Sim. Por isso que eu gosto muito da espiritualidade que passa por uma experiência direta. Porque conhecimento temos a rodo. Se tu googlar, tu não precisa ir para o OPC para ver tudo que tu viu lá. Não é o conteúdo que eu entreguei no OPC que vai expandir a tua percepção sobre as coisas que eu trouxe. É as experiências e os convites que eu faço lá. Perfeito. Do mesmo jeito, tu vai poder falar 50 vezes essa que parece óbvio. Mas se não houver da parte da pessoa a experiência dentro dela desse conhecimento, ou seja, isso atravessou ela de alguma forma, isso não vai ser transformado. Porque pensa em algo que tu quer transformar. Já é difícil, mesmo tendo a tomada de consciência. Perfeito. Imagina se não tem consciência. Se não tem. E aí, o que a vida faz? Chegou o momento, eventualmente, dessa pessoa experienciar isso através da vida. E aí a vida vem e faz convites muito desafiadores, que era o que a gente estava falando antes. Sim. E aí a vida convida através de um burnout, né? A vida convida através de um câncer, a vida convida através de uma perda do cargo, que era tudo que tu se identificava. E aí tu não tem mais isso, e aí tu fica sem as bases da tua vida, porque tu achava que tu era o que tu fazia, não que tu era o que tu era. Então a vida diz assim, nossa, essa pessoa está super identificada, vamos mostrar ela de que ela é para além do que ela faz, né? Aquilo é só uma face de quem ela é. E aí não tem mais isso. Opa, então eu vou ter que entender que eu sou para além disso. Então, mas o que é mais difícil é sustentar. Perfeito. Sustentar. E esse é um grande ato de amor. E pode parecer loucura, né? Você assim, não, mas como? E você fala assim, pois é, a única coisa que eu posso fazer é te mostrar a partir de mim que existe uma outra forma de se relacionar com isso. E eu sustento e respeito a tua escolha de sofrer. Exato. E eu vou estar aqui com os braços abertos para quando essa ficha cair em tu, assim. E aí, quando por exemplo, né? Muitas vezes as pessoas me perguntam muito sobre relacionamento. Mas é meu marido, mas é a minha esposa. Eu digo, nossa, olha, enquanto a escolha dele ou dela não interfere na tua vida ou na vida a dois, eu sinto que o maior ato de amor é permitir que o outro chegue no caminho dele por ele mesmo, pelo próprio caminho dele. Mas quando eventualmente essa escolha provocar um abismo muito grande, tem que sentar e lidar com o fato de que esse abismo está nos apartando. E aí, talvez, o maior ato de amor para mim e para o outro é seguirmos por caminhos diferentes e tá tudo bem. Enquanto isso não acontece, enquanto esse abismo não é gigantesco, eu oro todos os dias para ter a paciência de ver o outro em sua inconsciência, sem querer salvá-lo de lá. Porque o maior erro, eu apanhei muito nesse lugar, o maior erro é o salvador, porque todo salvador vira perseguidor. Sim. Bem, todo salvador vai virar um chato, perseguidor. Você vira o perseguidor. Então você vira o chato, você vira... Nossa, eu tenho que fugir de você, entende? E aí esse abismo que eu entendo... E gera até uma tensão ali o tempo inteiro, né? Esse abismo que eu entendo que já é grande, ele se torna gigantesco, porque tu passa a me ver como
um inimigo, ou então como tua mãe ou teu pai. E não é esse o meu lugar. O meu lugar é de teu companheiro, e estamos no mesmo lugar, né? Não Sim. estou aqui. Então eu permito que a vida, e eu acredito que a vida fará isso belamente por você, e sustentar isso é o grande desafio. E você acredita que estar nesse lugar também, né, nesse ímpeto de ser o salvador, também é para essa pessoa uma forma dela aprender alguma coisa? Quem é um salvador também é uma forma de aprender? Eu tô me colocando aqui, assim, né, sei lá. As circunstâncias me colocaram aqui nesse lugar em que eu quero salvar essa pessoa, eu não consigo fazer isso. Eu tenho que sustentar essa situação aqui de alguma forma, porque eu também preciso aprender a lidar com isso, que eu não tenho controle sobre o que o outro, né, vai fazer, sobre o que ele vai decidir sobre a vida dele. Ainda que de alguma forma isso vai influenciar na minha vida também. Porque é muito difícil, né? Você vê uma pessoa, independentemente de ser seu marido, sua mãe, seu filho, sei lá, quem quer que seja, indo para o abismo, vendado, você tá vendo que ele tá indo para o abismo e você tem que... Essa palavra, para mim, foi muito forte. Sustentar isso mesmo. E talvez você é que tenha que aprender algo com aquilo ali. Sim. E vou falar, assim, eu tenho mais de um caso pessoal na minha vida em que faço isso. É um exercício diário, assim. E eu acho que é um grande ato de amor ao outro também. É você acreditar no espírito do... É assim, um depoimento como eu ajo, sabe? Já para essa mesma situação em que já tentei salvar inúmeras vezes e nenhuma deu certo, óbvio. Porque a pessoa não vai... O meu guru tem outra frase muito interessante. Ele fala assim, perguntaram a ele: o que é que Deus não pode fazer? Perguntaram pro guru. Achei uma pergunta interessantíssima. Inclusive foi um amigo meu, Prito querido, um beijo para você. Ele foi um amigo meu, Prito, ele perguntou: Guruji, o que é que Deus não pode fazer? Ele falou: Deus não pode mudar a mente de quem não está disponível. Porque significa agir no livre-arbítrio do outro. E quando Deus, se nem Deus pode mexer na mente de quem não está disponível, imagine eu, você ou qualquer outro ser humano. E aí o que sobra para mim? Aceitar. Aceitar que o outro está vendado, indo para a beira do abismo. E sustentar um lugar dentro de mim tão poderoso de que quando essa pessoa eventualmente cair no abismo, estarei eu lá para ajudar ela a costurar cada cicatriz daquele lugar. E quando a gente faz isso assim, também eu faço assim, que todas as vezes que eu sustento isso, eu tô dando um voto de fé para a alma daquela pessoa que eu amo. Eu sei, nesse caminho que ela está indo, então significa que ela vai saber sair desse lugar. E eu tenho fé que ela vai saber sair, e eu tenho fé que ela vai saber que eu serei um porto seguro para ajudá-la quando ela decidir sair desse movimento. Mas eu já entendi que eu não posso parir quem não está grávido. Sim. Eu não posso mudar um mindset, a forma de pensar de quem não está disponível para isso. E que talvez a única forma que essa pessoa tenha de sair do abismo é caindo no abismo. Perfeito. Mas como que a gente pode ajudar essa pessoa que caiu no abismo? Né? Porque você disse, eu vou me colocar como porto seguro dessa pessoa que eu amo a partir do momento que ela caiu, para ajudá-la e costurar cada uma das feridas dela. Mas como fazer isso sem cair no abismo junto? Não sendo você que toma a ação, né? Tu diz assim, olha, eu tenho essa quantidade de possibilidades, mas todas elas tu vai fazer a jornada. Não serei eu. Será tu que vai até esse lugar e é tu que vai ter que deixar algo para trás, né? Porque muitas dessas escolhas, se você for para pensar,
tem algo que a pessoa não está querendo abandonar. Uhum. Tem algo Sim. que ela tá apegada àquilo. E ela segue com aquele saco de batata ali, carregando aquilo. Sim. E aí, assim, o primeiro passo é... Tu vai ter que assumir que isso não te faz bem. Ok. E agora o próximo passo é... Essa e essa atitude tu terás que tomar. Não eu. E muitas vezes a gente tem... aí a gente acha, não, é a condição financeira. Então eu vou lá e pago pra pessoa. Nossa, péssimo. Desculpa, péssimo, porque... porque a pessoa não vai conseguir sair, ela tem que sair pelas próprias pernas dela. Mas eu estou lá para ajudar ela a criar o plano de ação. Eu estou lá para ser o colo em que ela chora e que ela vai dizer, nossa, tá difícil pra caramba, sabe, Dani? Nossa, agora foi difícil pra chuchu, assim. E eu vou dizer, sim, foi difícil. E o que tu precisa para que a gente possa aliviar? Então, eu sou esse lugar em que ela pode recorrer para mim para buscar quais possibilidades ela não está vendo. Mas eu não serei a pessoa que irei agir em nome dela, que irei fazer em nome dela. E eu sinto que muitas vezes é esse lugar que a gente se coloca. Sim. Então esse é o problema. Então eu vou lá e eu vou fazer isso e eu vou comprar. Eu vou resolver. Eu vou resolver. Poxa, tu tira o direito do outro. Sim. De reconhecer a força de sair desse lugar. Porque se ele se colocou nesse lugar, ele tem a força para sair também. Sim. E tu pode ser esse campo de possibilidades. E para isso a gente tem... Porque até para segurar esse lugar de eu vou resolver, porque é o primeiro lugar que a gente vai. Porque, olha, eu tô olhando tudo de fora. Porque pensa, é muito mais fácil também de fora, né? Sim. É muito mais fácil, né? Porque não sou eu que tô ali enrolado. Então, é muito mais fácil resolver. Então, é um ímpeto. Então, não, eu vou segurar isso de querer resolver e que, teoricamente, seria muito mais fácil. Igual uma mãe. Você viu criança amarrando o sapato? Você fica assim, criança, uma orelhinha, duas orelhinhas. Aí, não vai. Aí você faz assim, pera aí, uma orelhinha, duas orelhinhas. Aqui, ó, pronto, tá pronto. Mas aí a criança não aprendeu Sim. a arrumar o sapato. E aí, quando tu não estiver lá, quem atacará o sapato das duas orelhinhas? Jamais será ela, porque tem alguém que fez por ela. Sim. Então, você sustenta por 10 minutos uma criança e você segura o ímpeto de simplesmente ir lá e amarrar o sapato por ela. Porque aí, quando você não estiver lá, não é ela que vai amarrar o sapato. Ela vai ter que buscar outra pessoa. Então, que você seja essa mãe que sustenta os 10 minutos que você poderia resolver em 15 segundos em amarrar o sapato. Mas você sustenta isso em amor a você mesma, a relação de vocês dois, em amor ao espírito daquela pessoa que tu fortalece. Todas as vezes que tu diz assim, eu vou ficar aqui sustentando até o final, filha, que tu vai conseguir, porque eu sei que tu vai conseguir amarrar esse sapato. E aí eu posso te mostrar como faz. Mas quem tem que fazer isso por tu é tu mesma. Porque, caso contrário, será a minha vitória, não tua vitória. Serei eu a vencedora, não você a vencedora. Esse poder será meu e não teu. E talvez a busca toda é por encontrar esse poder. Sim, exato. No final de tudo. Sim. E tô eu te tirando a oportunidade de encontrar esse poder. Não. Sustento o fato de saber e não poder fazer nada. Perfeito. Dani, a gente está falando aqui, né? A gente fez a analogia do abismo e dessas dificuldades e desafios, né? Que a vida apresenta, né? E a gente não tem muito como fugir disso, né? A gente pode cuidar da forma como a gente lida, né? Mas dos desafios a gente não tem como fugir. Qual que é a importância da gente se auto-observar e se colocar como responsável disso que a vida vai apresentar pra gente em forma de desafio, de adversidade? Eu sempre busco entender a minha responsabilidade nisso, não a minha culpa. Porque são dois lugares diferentes. Muitas vezes a gente evita a responsabilidade porque a gente aprendeu que a responsabilidade é igual à culpa. E aí, culpa, muito conectada a um pecado, muito conectada a uma coisa que eu fiz errado. Mas se eu entendo a responsabilidade como algo que eu ainda não sabia, ou algo que eu ainda estou aprimorando, ou como uma grande lição que a vida está me dando a partir disso, eu entendo que é mais leve eu me responsabilizar pelo lugar que me coloquei. Eu gosto muito de falar assim, você sempre está no lugar onde você se coloca.
Por quê? Porque aí eu não tiro o poder de mim de sair desse lugar. Perfeito. Porque se eu responsabilizo outra pessoa pelo lugar que estou, jamais sairei desse lugar, se o outro não me tirar. Então, eu entreguei todo o meu poder para aquela pessoa que, eventualmente, me colocou nesse lugar que eu entendo que é um lugar de vítima. E essa é a mentalidade vitimista. E isso é muito delicado de trazer. Sim. Porque aí vão para lugares assim, ai, fulano, que aconteceu isso? Estamos falando de uma mentalidade vitimista. É sempre assim. Sempre algo acontece comigo. Sempre a vida é injusta comigo. Quando eu vejo a partir desse lugar, como sairei dele? Porque aí eu sou impotente, né? Sim. Então eu sou impotente, porque é algo contra mim. Mas, nossa, olha só. Essa atitude minha me trouxe para esse lugar. Significa, então, que se eu mudo esta atitude, eu mudo o lugar que estou. E aí eu crio uma nova vida. E eu sei que é muito... Parece post do Instagram, né? Você cria a sua realidade. Mas as suas escolhas te levam a determinados lugares. E esses determinados lugares são o momento em que você está, portanto, refletem a tua realidade. Se tu faz novas escolhas a partir do lugar que tu tá, terá novas consequências. E aí tu muda a tua realidade. Não de um lugar mágico. Não é mágico, não é fácil, não tem fórmula. Não é do dia para a noite. É uma construção. E essa construção, cada dia pode me levar para um lugar diferente. E aí eu acredito que tem duas formas de ver a vida. Uma em que a vida é injusta, filha da puta, e tá o tempo inteiro te perseguindo. E a outra é que a vida é benevolente e que tu podes a qualquer momento, com a tua nova consciência e com as tuas novas escolhas, ter novas consequências e, portanto, ter uma nova realidade. Eu prefiro acreditar nessa situação em que Deus é benevolente, em que em todas as eventuais crises existe algo muito precioso para mim, porque assim eu consigo estar em paz com a vida. Se eu penso que a vida é escrota comigo, no sentido ruim, ruim comigo, má e me persegue, eu vivo uma vida de sofrimento. Então, eu escolho uma escolha que me deixe mais em paz. E assim, todos os desafios que se apresentam, eu tento entender qual é a bênção ou qual é a lição que está por trás disso. É fácil? Não. É simples como falar? Não. Nem tudo que é fácil, simples. Parece fácil e parece simples, sim. Experienciar isso não tem nada de fácil e não tem nada de simples. É super complexo. Trabalhoso. É trabalhoso. Exige uma disponibilidade muito grande para isso. Mas eu acredito que é o que traz mais consequências positivas para a minha vida. Sim. E eu já vivi a vida achando isso aqui. Que eu era injustiçada, que a vida me perseguia, e que Deus, né, cagava. Eu devia não ser uma filha amada de Deus. Eu já pensei isso, né? Porque apareciam fatos na minha vida que eu percebia dessa maneira. Quando eu mudei essa percepção, ou seja, quando eu escolhi ver a vida de um novo aspecto, colocar uma nova lente em que Deus é benevolente e que tudo que acontece para mim é uma bênção, é uma lição, todas as coisas em que eu neguei Deus, todos os momentos da minha vida em que eu neguei Deus, em todos os momentos da minha vida em que eu xinguei Deus, em todos os momentos da minha vida em que eu me vi como uma vítima e um injustiçado da vida, eu voltei. Eu não sei se isso é com todo mundo, mas eu posso falar por mim. Eu encontrei o presente de Deus para mim em todas aquelas experiências em que eu achei que eu estava sendo injustiçada pela vida. Mas encontrei e que mudaram as bases de como me relaciono comigo e com a vida. Mas isso só foi possível quando eu mudei esse óculos. E, Daniela, eu estava errada antes e eu estou certa agora? Não sei. Eu sei é que depois que eu fiz isso, a minha vida ganhou um outro contorno que me fez ter uma vida mais em paz, que melhorou a minha qualidade de vida. Para além de um lugar hippie, pôster do Instagram. Não. Um lugar muito prático. Essa forma de ver mudou as bases da minha vida. A minha vida ganhou outro colorido. A minha vida ganhou outro contorno. E a minha vida, e os fatos continuam o mesmo. Veja, Sim. não mudou. Aquilo continuou acontecendo e eu entendo que aquilo
Não é que não deveria ter acontecido, porque isso parece que eu brigo com a realidade. Eu entendo que aquilo foi doído para mim que vivi, na idade que vivi. Mas eu estou em paz com isso. Primeiro, porque me aconteceu. E segundo, porque ao ressignificar, eu encontrei algo muito bonito que Deus deixou ali para mim. E aí segui. E aquilo me forjou a ser quem eu sou hoje. Então eu estou em paz com a minha história. Estou em paz com a vida. E estou em paz com todas as pessoas que eventualmente cruzaram a minha vida e me apresentaram aquele desafio. Porque aquele desafio me trouxe um presente muito importante para a minha vida. Que depois que eu abri a história com disponibilidade para encontrar a bênção escondida de Deus, mudou quem eu sou. Então eu acredito. Eu não sei se é eu não acho que tem fórmula mágica, mas apenas trouxe uma paz para minha vida. E eu prefiro viver com esse óculos. Sim. Escolho viver assim. Mas trazer isso para a consciência, né? Esse lugar do vitimista. No seu caso, né? Dentro da sua experiência aí. Teve algum momento, assim, que teve essa virada de chave? Porque eu fico pensando, né? Que também, até certo ponto, é uma posição muito... Eu diria que talvez até um pouco confortável, né? Você tá ali naquele lugar da vítima. É porque você não precisa se movimentar, você não precisa fazer nada, você não tem responsabilidade. Exato. Então, a pessoa que tá nesse lugar, muitas vezes ela nem se... Eu diria que talvez... quase que 100%, né, do tempo, ela não se reconhece como uma pessoa vitimista. Ela realmente acredita que todas as circunstâncias estão ali para, de alguma forma, prejudicá-la, que as pessoas estão fazendo isso. Então, dentro da sua experiência, qual que foi essa virada de chave, assim, de eu tô aqui nesse lugar, mas eu preciso sair dele e eu vou por esse caminho aqui? Olha, vários pontos, assim, vários contatos da vida com a minha vida, assim, da vida enquanto Deus, assim, com a minha vida, que me fizeram requestionar certezas. Porque era uma certeza que eu era vítima, era uma certeza. Porque é uma crença, né? As pessoas falam muito sobre crença limitante, mas sim, era uma crença que limitava a minha forma de perceber além. Eu não posso ver nada além daquilo que eu acredito. Eu estou limitada a como eu vejo. Então, várias coisas. Então, a minha maternidade foi uma gigantesca. Meu encontro com as plantas de poder foi outra gigantesca. Me ver caindo nos mesmos lugares e perguntando como isso nunca mais acontece comigo. Como isso nunca mais acontece comigo. Como eu não caio nesse buraco aqui de novo. Eu não quero mais esse lugar para mim. O que eu posso fazer? Tá bom, Beltrano não foi legal, Cicrano não foi legal, mas e eu? O que eu, diante dessa bagunça, posso contribuir para que ela não exista mais? Então, eu acho que a minha maternidade foi um grande ponto de virada, porque eu acredito que toda vez que você... imagina, né? Você produz um ser humano dentro de você. Você abre esse portal, assim, para a vida, necessariamente tu renasce. Uma parte de tu tem que morrer e uma nova tem que nascer para dar vida àquele ser. Pelo menos nas minhas 2 vezes foi assim. Eu morri e nasci. A primeira morte foi bem mais desafiadora. A primeira filha, assim, eu achei que eu não ia dar conta, apesar de ser sempre um grande sonho. Mas a segunda foi uma morte mais fácil. E é sempre assim. Acho que depois que a gente morre pela primeira vez, a gente descobre que morrer não é esse bicho de 7 cabeças. Sim. Que a gente descobre que a gente não deixa de ser a gente. Mesmo quando a gente morre, eu acho que a mãe pensa muito, né? Vou deixar de ser mãe. Você só descobre uma nova face de você mesmo. Então, Dani, respondendo a tua pergunta, para mim, a vida me fez... me deu várias oportunidades. E eu acho que a gente sempre tá pronto quando a gente tá pronta, assim. Parece uma frase que não falou nada com nada, mas...
a vida vai dando várias... Mas as portas que eu entrei quando a vida me convidou foi a minha maternidade, por 2 vezes. Então, por 2 vezes a maternidade me convidou para olhar para a minha vida de uma nova maneira. E aí isso me expandiu. E quando me expande, eu volto para trás para entender o que eu não havia entendido, o que eu não tinha consciência necessária, o que eu não podia elaborar. E veja só, muitas vezes, tu falou muito bem, é verdade, como eu vou substituir uma forma de ver se eu não tenho uma nova forma para colocar no lugar? Então, muitas vezes, a posição de vítima é a única que eu tenho para sobreviver. A pergunta é, eu quero continuar sobrevivendo ou eu quero passar a viver? Enquanto eu entender que a sobrevivência é um lugar para mim, eu não vou em busca de novas ferramentas. E aí, realmente, eu não tenho como sair nesse lugar, porque eu não tenho nada para pôr novo. Mas quando eu entendo que eu não quero mais sobreviver e que eu quero viver, eu vou em busca de novas ferramentas sobre como viver. E aí, sim, a partir dessas novas ferramentas, eu consigo colocar um novo lugar. Eu consigo ter um arcabouço de novas atitudes, de nova forma de pensar. Porque realmente não é fácil sair. Porque foi, no meu caso, eu saí desse lugar aos 33 anos. Um ano super cabalístico, eu sei. E por isso que eu acho que eu sei a data exata, assim. Quando essa ficha caiu de uma forma muito clara. E eu já tinha as minhas 2 filhas, assim. Foi com meus 33 anos. E aí ok. Então eu tenho que buscar novas formas de se relacionar comigo e com a vida para substituir as ferramentas que eu juntei ao longo de 33 anos. Sim. Olha só como é desafiador. Por isso que muitas vezes é muito mais confortável eu continuar me arrastando com a vida e carregando tudo aquilo. Porque realmente é ir para o desconhecido. É tu encarar a vida e viver a vida e dançar com a vida de uma forma completamente nova. Isso sim é sair da zona de conforto. Porque às vezes até sair da zona de conforto no teu trabalho, tu tá delimitando uma área. Olha só, dentro desse meu trabalho que é gigante, eu vou pegar essa área aqui e vou tirar ela do conforto. Todo o resto da minha vida está muito confortável. Inclusive, eu vou encarar essa zona de conforto com o conforto de quem sempre fui. Agora, olha o que é tu mudar as bases de tudo aquilo, de muitas coisas que tu tinha como verdade. E de repente, sai tudo. Realmente dá um medo danado. Tu acha que tu vai colapsar, tu acha que tu não vai dar conta de viver, porque tu só... por mais que aquilo te fizesse um eventual mal, tivesse uma consequência eventualmente que tu entende como negativa, é a única que tu conhece. Sim. Então exige muita coragem. Sim. Tu questionar a si mesmo. Tu voltar em histórias que tu entende que formam as bases da tua vida e entender que aquilo não te serve mais. E dizer, eu faço uma nova escolha. Porque tu não sabe para que lugar aquilo vai te dar. Porque aquilo, a tua antiga... A forma antiga que tu levava, podia te levar, mas te trazia benefícios que tu gosta. Pelo menos, tu tem isso aqui que é legal. Agora, se eu tirar tudo, eu não sei o que vai ser. Então, talvez é mais confortável eu realmente manter isso aqui, né? Em geral, o desconhecido é muito desconfortável, é muito desconfortável, porque tu não sabe para onde vai te levar. Mas... eu acredito que para mim, pelo menos, aquela forma... Eu botei os pés em um lugar e a fé e a relação com Deus é que te dá essa força, que me deu essa força. Eu botei onde não tinha mais como voltar atrás. Eu acredito que depois que tu vê, não tem mais como desver. Exato. E aí, uma hora, tu vai juntando esse novo arcabouço de ferramentas, e aí tu dá tchau para aquela antiga versão com muita gratidão, porque ela te trouxe até aqui, porque era a única forma que tu tinha. Nossa, era a única forma que eu tinha de sobreviver, entende? E, na verdade, era muito inteligente de minha parte ser quem eu era. E foi muito forte conseguir ser tão pequena, achar que eu cabia naquele lugar. Me exigiu uma força muito grande
achar que aquilo era suficiente para mim. Uhum. E aí, ao perceber que, na verdade, eu tinha uma grande força e não uma grande fraqueza, foi nesse lugar que eu me agarrei para servir a minha força, empoderar essa minha força. Porque, para ser forte de verdade, exige muita vulnerabilidade, Uhum. muita coragem e muito desapego. Então, eu acho que não tem caminho fácil, mas eu acho que, para mim, o mais difícil era continuar sobrevivendo. Perfeito. Que lindo. Eu acho que eu ficaria aqui, mas assim, até amanhã mesmo ouvindo, porque não teve uma palavra que você disse que não fez sentido pra mim, assim, é muito Profundo. muito profundo, assim, e isso, né, que você falou que depois que a gente vê não tem como desver, é tão verdadeiro que a nossa vontade, depois que a gente vê, é que todo mundo veja também, né? E a gente volta naquela conversa do início. E aí, eu acho super importante a gente trazer esse tipo de conversa e de reflexão para que as pessoas reflitam mesmo se elas estão no modo sobrevivência só, né? Porque às vezes se a gente não mostra isso, se as pessoas não têm acesso a esse tipo de conteúdo e de conversa, elas não conseguem nem ter o alcance e o entendimento de que elas só estão sobrevivendo, né? E que existe, sim, uma Algo vida maior. muito maior e melhor. E tu sabe que eu falo assim, ó, quando eu só descobri o que eu queria fazer aos 33 anos, por isso que eu falei que é tão forte. Todo tempo antes, eu não fazia, eu achava que eu não tinha servir no mundo para além de servir na minha casa. E eu acho que é um lugar muito honrado, mas é que não me preenchia mais 100%. E quando eu tentava encontrar o que eu poderia fazer, eu não achava. E eu achava que eu não tinha, que eu não tinha o que entregar. E hoje, eu entendo que se eu tocar uma pessoa assim, ó, que vai ver esse podcast lá, sei lá no Rio Grande do Sul, ou lá na Amazônia. Nossa, é isso. Se eu puder, para mim eu sou ponte, semeadora. Se a minha semente florescer no coração de uma pessoa, nossa, é isso que vim fazer. Então, esse lugar hoje me contempla, para além do lugar de ter que ir lá e dizer o que a pessoa tem que fazer. E, nossa, eu só semeio o que toca meu coração, para que, se uma pessoa se sentir tocada, meu Dharma recebeu um check, assim. Então, espaços como esse, eu fico muito grata mesmo, porque me possibilitam semear a minha semente e, assim, realizar o meu Dharma, que é espalhar sementes, assim. Então, muito obrigada. Que lindo. Obrigada a A gente que você. agradece mesmo. Só para uma última aqui, pode ter, a semente pode brotar ali, né, do outro lado da câmera, e a pessoa falou, eu realmente estava sobrevivendo. Na prática, o que ela pode fazer para começar? Eu digo observar pensamentos e sentimentos, perceber que as tuas emoções são tuas aliadas, identificar, se relacionar com elas, não mais se permitir numbness, né? Se zumbizar, assim, sabe? Esconder o que tu sente. Nossa, dá vazão, deixa a tua raiva falar, não com o outro, com tu mesmo. Escreve no caderno. Escolhe uma oração que te toca. Coloca o joelho no chão e começa a falar com Deus, com Nossa Senhora, com a não forma, com a vida, com o universo, sei lá, com que nome. Começa assim, ó. Escreve para Deus. Escreve para tu mesma. Começa a observar o que é que tua mente fala. Porque a tua mente fala e não é tu. São pessoas que estão aqui na tua mente, que alugaram. É um inquilino que alugou o andar de cima e ligou o som no 10º volume. De manhã, de tarde, de noite. Tu fica assim, cara, esse cara não vai diminuir, ele não me deixa dormir. Bom,
Esse lugar são as inúmeras pessoas que falaram e que tu acreditou. E aí tu vai olhando, porque tudo aquilo que tu acredita te limita. Então, Sim. o que é isso que eu acredito sobre mim? Como é que essas palavras, essas frases que estão habitando a minha mente, elas me beneficiam ou elas me diminuem? Nossa, então eu olho para elas e escolho fazer novos acordos comigo mesmo. Então, para mim é se auto-observar. Auto-observar o quê? Pensamentos e sentimentos, que é a primeira coisa que a gente começou falando. Sim, Tomar nota disso, para que tu perceba perfeito. o que tu mesma tá te dizendo. Uhum. E uma outra coisa que eu acho que é imprescindível, eu não saberia viver sem, mas é me relacionar com algo que é maior que eu. Eu escolho uma oração, eu escolho um vídeo de alguém que ora, porque eu não sei orar, e essa pessoa me preenche, assim, me traz, me conecta com Deus. Eu sento e falo com Deus, mesmo achando que não está servindo de nada, até que eu sinta isso florescer dentro de mim. E eu acho que é silenciar um pouco. Eu silencio 5 minutos no meu dia, para eu poder também conhecer tudo isso. Porque como eu vou perceber minhas emoções, meus sentimentos, como eu vou escutar Deus, se eu não abrir espaço para isso tudo acontecer. Então, teu dia tem 24 horas. Fica 5 minutos em silêncio, bota o despertador. Perfeito. Por 5 minutos, e assim, fecha o olho e fica aqui, ó. Uhum. Tu não precisa de nada, tu não precisa de vídeo, tu não precisa de internet. Tu só precisa de tu e fechar o olho, porque o olho é um grande convite ao externo, e fica 5 minutos aqui. E descobre o que acontece. Muitas coisas podem acontecer. Tu nem imagina. E muitas coisas tu pode descobrir mais do que um Google. Verdade. Do que tu fechar o olho e ficar 5 minutos. Primeira coisa que vai descobrir, dou logo a dica. Não vai passar. Os 5 minutos vão ser os 5 minutos mais longos da tua vida, quase uma eternidade. Mas eles passam e tu vai descobrir muitas coisas sobre tu mesma. E talvez tu pela primeira vez escute Deus falar contigo e tu vai tomar um susto. Aí você vai falar, eu tô doida, Deus tá falando mesmo comigo. Tô doida, Deus tá falando. Aí depois Ele de tá tempo, falando, ele tu tá vai falando. descobrir que ele na verdade tá falando e que tu não tá doida não. Tu só parou pra ouvir. É isso. E depois de fazer isso, conta pra gente nos comentários aí. Boa. Qual foi o resultado? Boa. A gente vai crescer. Dani, só pra gente finalizar, a gente vai te pedir uma dica de um livro e de uma música que tocaram você, de alguma forma. Tá. Vou dar um livro que eu adoro indicar esse livro, porque esse livro pra mim é um código, assim, para se relacionar melhor com a vida, que chama Karma, de Sadhguru. Incrível. Ele explica, karma é algo muito complexo e que faz parte das bases da nossa vida. E a gente desconsidera esse vetor da vida porque a gente desconhece ele, ou porque a gente tem várias impressões que nos trazem um preconceito ou um conceito errado sobre isso. Mas Sadhguru é um guru extremamente sábio e trouxe de uma forma muito didática as bases do karma. Então, é um livro show de bola, vai te ajudar muito a lidar com a vida. Ótimo. E a música é Desnudar de Tudo, do meu amigo Danny Black, porque para mim é uma maravilhoso. oração. E fala muito sobre a vida, assim. Então, quando só o arranjo começa a tocar, eu juro que ela me teletransporta para dentro de mim mesma. Um portal para dentro de mim. Então, eu super indico Desnudar de Tudo, de Danny Black. Que delícia esse papo, Dani. Muito, assim, não tem como te agradecer de quanto as suas palavras floresceram. Então, fique tranquila que aqui certamente já floresceu no meu coração as sementes que você plantou. É uma honra te ter no Miranelas, é uma honra te chamar de mentora e estaremos juntas. Obrigada. Fiquei muito Obrigada, feliz de estar Dani. aqui. Emocionada. Obrigada. A gente Débora. se vê no APC, viu? É Porque isso. eu vou fazer isso aí, Vamos. sem dúvida. E eu vou junto, de novo. Vamos. E um tempo pra mim também, Um que é tempo um pra retiro de mim. silêncio. Eu Também falei de quero. 5 minutos, Ah, imagina 4 verdade. dias. 4 dias experienciando o silêncio. E faço com muito amor,
faço para quem nunca fez um retiro antes. Então, não é algo desafiador, é algo muito lindo. Então, Ai, também que fica o delícia. convite para quem quiser experienciar o silêncio. Eba, eu vou. É isso. Gente, que episódio emocionante, que episódio gratificante, reflexivo. Se você também refletiu por aí, se você acha que esse episódio vai semear alguma flor aí, vai ter algum encontro com a alma de alguém, manda para essa pessoa, deixa essa pessoa se beneficiar dessas reflexões também. A gente está muito feliz e a gente se encontra no próximo episódio. Tchau, até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.